tornar mais eficiente e econômica a máquina pública. Essa é uma promessa recorrente de todos os governantes. Gastos públicos e reforma administrativa. Esse é o tema dessa edição do Agenda Econômica. E nós agora vamos exibir para você uma reportagem sobre esse tema produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Senado. Dá uma olhada. Reformas administrativas no Brasil vêm desde os anos 30. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, houve a primeira tentativa de profissionalização da administração pública. Foi criado o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, e instituídos o concurso público e as regras para administração e treinamento dos servidores. Novas reformas foram tentadas nos governos Kubitschek, João Goulart e na ditadura militar. No governo Collor, foi implementada uma política de enxugamento da máquina administrativa, com exoneração e demissão de servidores, além de instituído o Programa Nacional de Desestatização. As reformas administrativas pretendem a melhoria da performance do Estado e terminam por conjugar dois objetivos complementares: a redução dos gastos do governo e a mudança na cultura burocrática. E para debater os gastos públicos no Brasil e as recorrentes reformas administrativas, o Agenda Econômica convidou o professor José Matias Pereira. Ele é economista e professor de administração pública da UNB. Como é que vai, professor? Bom, uma satisfação estar com vocês aqui e me sinto confortável aqui para discutir esse tema. Que bom. Professor, a gente viu aí que essa história de reforma à administração pública, entra governo, sai governo, lá vem a promessa de novo e o resultado é pouco observado pela população. Estou correto nisso? Na verdade, inclusive, se você observar as pesquisas de opinião pública, e elas se intensificaram a partir de junho de 2013, uma das grandes reivindicações da população é a melhoria da qualidade nos serviços públicos. De uma maneira geral, e isso não é um fenômeno que ocorre só com o Brasil, mas no Brasil isso está se aprofundando e está se tornando cada vez mais grave. Essa questão de ofertar serviços públicos, eles são básicos para o funcionamento do país, porque você torna a vida das pessoas melhor. Não é só a questão de segurança, saúde, mas você tem uma série de atividades do Estado que precisa funcionar de maneira adequada, principalmente quando você envolve essa questão dos agentes econômicos. Então, a reforma como um todo, e principalmente você ter um Estado enxuto, eficiente, é fundamental para o desenvolvimento do país. Aspiração e pressão da população não faltam, mas a vontade do governante parece não se realizar. Por quê? Bom, a reforma que o Brasil precisa, na verdade, é que nós precisamos refundar a administração pública. E você tem que refundar essa administração em cima de princípios como a meritocracia, a capacidade de gestão, principalmente daqueles formuladores de política, a questão ética e todo esse envolvimento de aproximação com a sociedade. Isso nós não temos tido. E até porque tem uma razão muito clara. Se nós olharmos no retrovisor, nós vamos ver que o governo Vargas, que foi um marco na gestão pública no Brasil, o Brasil e os brasileiros devem muito a esse governante por ter modernizado a administração pública, porque antes nós vivíamos sobre a égide do patrimonialismo. Esse governante, depois das reformas seguintes, elas, na verdade, não vieram contribuir muito para melhorar esse perfil. E nós temos um problema muito sério no Brasil, principalmente nessa fase mais recente, que é a própria retomada do patrimonialismo na administração pública, onde os dirigentes entendem que podem fazer tudo e não podem. E do outro lado você tem uma questão muito séria, que por trás desse patrimonialismo você tem a questão política que envolve a própria coalizão presidencial. Por quê? Porque os dirigentes, aquelas pessoas que vão executar, digamos assim, e tomar as decisões de interesse da administração pública,
elas não são escolhidas pelo fator, pela meritocracia, pela sua capacidade. São indicações políticas. Então, quando você adota esse caminho, você está adotando um caminho para fracassar. Então, essas questões precisam, inclusive, entrar na agenda do próprio parlamento e do Senado, Câmara, para que se aprofunde mais, se busque uma solução. Que não é algo tão simples assim, não é algo que se realiza em um governo, muito provavelmente. É algo que vai ter que ser feito lentamente, mas que não pode ser mais postergado, né? As experiências internacionais e no campo da administração pública, a administração pública comparada, o campo ao qual eu me dedico, ela mostra que uma reforma do Estado, uma reforma da administração pública, e nós podemos pegar, por exemplo, uma experiência como o caso japonês, você levou 9, 10 anos. Então, uma reforma nessa dimensão que o país precisa, ela necessariamente precisa perpassar 1, 2 ou 3 governos. E se as reformas, de uma maneira geral, quando elas são tomadas de maneira, digamos assim, muito mais para fazer acomodações políticas, ou elas são feitas para dar uma resposta para a sociedade, para determinado tipo de pressão, essas reformas, elas, em vez de contribuírem e diminuírem, aumentar a eficiência, elas tendem, inclusive, a agravar ainda mais o funcionamento da gestão pública. Professora, a presidente Dilma anunciou aí na esteira de uma crise que ela está vivendo, extinção de ministérios, corte de funções comissionadas. Tecnicamente, isso é uma reforma administrativa? Não. Na verdade, o que nós vamos verificar é que foram propostas uma série de medidas, eu diria medidas paliativas, até porque, e você aí me permite, inclusive, voltar a uma questão anterior, quando você adota como modelo de sustentação de governo a coalizão presidencial, que no meu entendimento já se esgotou completamente, você leva os governantes, inclusive, a aumentar o número de pastas, de ministérios, de secretarias. Para poder atender a toda essa constelação de apoios. E você vai fazendo isso, e isso, na verdade, caminha na contramão da eficiência na gestão pública. Por quê? Porque você vai, inclusive, colocando pessoas nesses postos, primeiro porque, muitas vezes, a indicação política, você não leva em consideração que esse indivíduo, muitas vezes, não tem a formação para aquilo. E segundo é que cada ministro que entra no processo, ele acaba sendo um complicador a mais para o próprio governante. Se você pegar uma situação como a do Brasil, que se aproximou de quase 40 ministérios, e se você dividir o tempo da governante para atender os ministros, você vai verificar que isso não é possível. E você cria, inclusive, nesse processo, ministro de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe. E isso, para a administração pública, é um desastre. Cortar ministério, então, na opinião do senhor, quando essa medida é isolada, é pouco eficiente? Essa medida, não só ela é pouco eficiente, como ela também não resulta, digamos assim, em economia. Porque a economia que o país precisa fazer é muito mais na questão de você dar mais produtividade para a administração pública. É você fazer o servidor produzir mais com menos recursos. Então, o que nós observamos num processo como esse é que você está, digamos assim, empurrando o problema para frente e não está encontrando solução. Eu entendo que, por exemplo, nós temos no Brasil, nós não temos necessidade de ter 38, 39 ministérios. Nós precisamos de ter um número de ministério, um número razoável, e onde você agregue essas áreas, que são, muitas delas, políticas públicas específicas dentro de ministérios adequados, e que esses ministros tenham não só recursos financeiros, recursos humanos e infraestrutura, mas que efetivamente exista mecanismo de cobrança da administração pública. Eu não vejo a administração pública funcionando como algo isolado e distante da sociedade. É preciso que seja uma via de mão dupla. Então, você não faz isso de uma hora para outra e nem faz isso sem que as pessoas estejam engajadas, imbuídas dessas mudanças. E isso eu entendo que só virá
com a pressão cada vez mais intensa da sociedade. O senhor estava dizendo que é preciso fazer com que o servidor público trabalhe mais, gastando menos recursos. Tem muito servidor público no Brasil, professor? Na verdade é o seguinte, quando nós olhamos, comparamos com outros países, nós vamos verificar que não. Tá? Quer dizer, nós vamos observar que hoje nós temos 1 milhão e pouco de servidor na administração federal, 2 milhões, 3 milhões nos estados e o resto nos municípios. A questão toda é o seguinte, é porque essa máquina, pelo fato dela não ter uma boa gestão, dela não estar devidamente organizada, a produtividade dos nossos servidores é muito baixa. Então, se não mudar isso, então é importante, inclusive, que não se veja a administração pública e os servidores como um empecilho. A sociedade tem que não só ter um enorme respeito pela administração pública, mas a administração pública, da parte dela, precisa efetivamente ter muito respeito por aqueles que agregam, aportam recursos através das taxas para pagar esses salários. Então, eu acho que o que nós precisamos, na verdade, é também uma mudança cultural no comportamento, tanto da sociedade quanto da administração pública. Quer dizer, quando se fala nessa reforma, não é simplesmente uma questão, vamos reduzir o número de servidores públicos, é fazer com que esses servidores públicos trabalhem de forma mais eficiente e atendendo melhor a população. E você pode fazer isso através de uma contratualização, tá? Quer dizer, você pode dizer o seguinte, olha, cada ministério tem que ter uma produtividade mínima que resulte nesse tipo de retorno para a sociedade. E isso não é algo impossível. Hoje, com as tecnologias que nós temos, é possível. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de algo que me inquieta muito, até porque também sempre estive muito envolvido com essa questão que é você usar as novas tecnologias na questão da educação à distância. Hoje, a administração pública, e já está demorando, já passou da hora da administração pública começar a pensar em definir uma estratégia e definir não só normas, leis, etc., mas também começar a organizar a administração pública, porque uma boa parte das atividades na administração pública, elas podem ser realizadas de casa. É essa a ideia do teletrabalho. O que você precisa é desenvolver mecanismos que façam o controle desses servidores. E você pode impor a eles um nível de produtividade muito maior. É claro que você não pode estender isso para toda a administração, mas uma boa parte da administração pública, ela pode funcionar através do teletrabalho. E isso impactaria de maneira benéfica para a sociedade. Professor, a gente vai continuar nessa conversa tentando entender um pouquinho mais como é que a gente pode reduzir gastos públicos, como é que a gente pode tornar a máquina pública um pouco mais eficiente, mas a gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para o intervalo. No próximo bloco do Agenda Econômica, a gente continua esse papo. Olá, o Agenda Econômica está de volta discutindo os gastos públicos e reforma administrativa. O convidado do Agenda Econômica é o professor José Matias Pereira, economista e professor de administração pública da UNB. Professor, o senhor estava dizendo no primeiro bloco que o Brasil até que tem um número razoável de servidores públicos, nem em excesso, nem pouco demais. Mas se gasta muito com eles? Eu tenho um dado aqui que as despesas giram em torno de 13,5% do PIB. Se você observar um percentual como esse, ele é um percentual significativo. A questão que eu entendo quando eu falo nessa ideia de refundar a administração pública é que você tem que efetivamente criar as condições para que esse servidor responda nessa intensidade. E nesse sentido, inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte, a sociedade, de uma maneira geral, tende a nivelar a administração pública pelos patamares mais baixos, principalmente quando você trata de saúde, educação, segurança pública. Mas é importante dizer, por exemplo, no caso da administração pública federal em alguns estados, você tem carreiras típicas de estado, que está ligada à área de orçamento, finanças, controle, uma série de atividades como essa, que são carreiras e que são, digamos assim, servidores da melhor qualificação possível. Agora, não adianta você ter essas carreiras, fortalecer essas carreiras
que inclusive nasceram na reforma do Estado do governo Fernando Henrique, se você não criar as condições para cobrar. Então, esse fenômeno, quando nós observamos, e é isso que muitas vezes angustia a sociedade, e particularmente a mim como pesquisador, eu estou há 40 anos envolvido nessa atividade voltado para a pesquisa na administração pública, isso nos angustia porque você sabe que se houver uma determinação dos governantes, o governante já se eleger com essa proposta de fazer essa reforma, de fazer as mudanças, ele pode melhorar a situação do país. Eu queria lembrar o seguinte, nenhum país no mundo chegou a um estágio elevado de desenvolvimento sem ter uma administração pública muito bem preparada. Então, é importante que a sociedade e o próprio parlamento, que aqui é uma casa de ressonância de tudo isso, reflita que a administração pública, ela precisa talvez ser essa reforma, ser a reforma mãe de todas as outras reformas. Pois é, professor, essa reflexão muitos políticos têm. A gente, inclusive, foi ouvir alguns senadores, o Agenda Econômica entrevistou 2 deles. Vamos ver a opinião deles sobre a reforma administrativa e os gastos do governo. Se o governo apertar os cintos, se resolver fazer os cortes nos lugares necessários, nos segmentos que têm retirado recursos da União, mas sem subtrair aqueles programas sociais que atingem os mais pobres, é possível que o Brasil reingresse na era, novamente, uma nova era de crescimento. Não é um ajuste só que vai resolver o problema, mas o conjunto dos ajustes que vem sendo feito pela presidenta Dilma é que vai resolver esse problema. Então eu acredito que todas as medidas tomadas e estão sendo discutidas aqui pelo Senado, pela Câmara e pelo Congresso, na verdade, vai dar essa contribuição para o momento que nós estamos vivendo, de poder melhorar a efetividade da ação do governo, o ajuste necessário precisa ser feito. A gente ouviu aí as opiniões dos senadores Donizete Nogueira e Antônio Carlos Valadares sobre a questão da reforma administrativa. E eu gostaria de consultar o professor sobre o seguinte: os políticos, em geral, têm uma visão correta do que é uma reforma administrativa e da necessidade dela? Eu diria que talvez mais no Senado, porque o Senado é uma casa que aqui chega muitos governadores. Eu diria que os políticos que têm uma noção mais clara da importância de uma reforma da administração são aqueles que já passaram por executivos estaduais ou mesmo ocuparam um cargo na própria administração. Agora, é importante lembrar de uma coisa, de uma questão básica. E aí eu ouvi atentamente o posicionamento, né, dos 2 senadores que efetivamente tocaram em questões relevantes, mas é fundamental que se entenda que os governos, de uma maneira geral, eles chegam pressionados por uma série de questões políticas e de prioridades que vão fazendo com que a viabilização de uma reforma da administração acabe se tornando impossível. Então, eu acho que essa visão dos governantes e também dos próprios políticos, muitas vezes, nessa questão do curto prazo, acaba prejudicando muito a possibilidade de se caminhar para isso. Mas em relação ao Senado, eu vejo no Senado um número significativo de senadores que aqui estão, e isso tanto da base do governo como da oposição, que efetivamente tem uma compreensão muito clara da importância de se fazer uma reforma na administração pública. Agora, professor, num mundo ideal, por onde começar? Primeiro, parece que tem que começar com o governo que está iniciando, porque ele chega com força para implementar as medidas. Mas quais deveriam ser os primeiros passos para uma reforma administrativa que realmente torne o Estado mais eficiente e que justifique os gastos que a população tem com ele? Na verdade, a administração pública, de uma maneira geral, ela tem uma dificuldade enorme de trabalhar com mudanças.
Então, uma das coisas fundamentais que eu entendo é não só o governo, desde o candidato, ele incluir isso na agenda política dele, no plano de governo dele, mas que ele tenha essa capacidade de buscar as pessoas certas e colocar nas posições adequadas para viabilizar isso. Então, é claro que ele precisa não só de uma base política muito sólida e de políticos com perfil que tem uma visão muito clara da administração pública, e como eu disse aqui, se pode citar vários, mas eu destacaria principalmente a questão do senador José Serra, que traz com ele uma experiência grande na gestão pública, que efetivamente faça com que essas pessoas com competência e no lugar certo possa dar a partida nesse processo e envolva cada vez mais a sociedade. Porque uma coisa que eu acho que o parlamento tem que estar atento é que o nível de tolerância da sociedade, com essa demora de se fazer mudanças, não só na administração pública, mas a administração pública, eu diria para você que é o ponto de choque entre o perfil de um bom governante ou não, em termos de avaliação das pessoas. Então, essa questão do governante já trazer isso na sua proposta, no seu plano de governo, e já se preparar com as pessoas adequadas para fazer essas mudanças e envolvendo a sociedade e principalmente os servidores públicos, eu não tenho dúvida de que isso é viável. E imaginar que isso vai perpassar mais de um governo. Agora, o senhor disse em algum momento, um pouco atrás, que o serviço público normalmente é refratário a mudanças. E está nos dizendo agora que é necessário envolver o servidor público nessa discussão. Sem isso fica complicado, né? Uma das coisas que muitas vezes os governantes têm dificuldade, e nós, aqui foi citado o caso da própria reforma, eu diria, dessa tentativa de reforma que a presidente Dilma fez, é que não adianta você fazer isso sem que você tenha, digamos assim, as pessoas certas e que efetivamente todas as decisões elas sairão com base na questão de critérios muito bem definidos preliminarmente. Não adianta, por exemplo, no meu entendimento, e aí eu não estou aqui fazendo a avaliação do político A ou não, mas não adianta trocar um ministro da saúde por outro ministro se esse que está chegando não tem o perfil adequado. E isso vale para todas as demais áreas. Quando você tem um ministro que tem competência para desenvolver e avançar numa determinada área específica, isso é visível. No momento seguinte, você já começa a ver que as coisas estão acontecendo. Então, como eu disse, nós voltamos para a questão da coalizão presidencial, e eu acho que uma das questões básicas que os governantes, não só o que está aí, mas os próximos, e o parlamento tem que pensar, é que esse modelo é um modelo que precisa ser suprimido do sistema político brasileiro. Professor, uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, mas o Estado brasileiro é muito grande. O senhor acha que uma reforma significa também que o Estado tem que se retirar de algumas áreas, por exemplo? Ele deveria estar em todas as instâncias da educação. Como é que, na opinião do senhor, deveria se comportar um governante que viesse para fazer essa reforma nessa situação? Eu entendo que o Brasil sempre foi um país atípico. Nós sempre tivemos, o Estado brasileiro, ele sempre teve uma intervenção muito forte na economia, em todos os setores. E isso, a própria evolução do processo a nível mundial, e essas mudanças que estão em curso, mostra que isso é um equívoco. O que o Estado tem que fazer é principalmente ter essa capacidade de ser um ente regulador, de ser um ente que garanta contrato, de ser um ente que faça com que as coisas aconteçam. Então, você não precisa necessariamente de intervir em todas as áreas. Então, essa visão, quando se fala na ideia do Estado mínimo, é muito nesse sentido. O Estado, necessariamente, ele não precisa ser um Estado empresário, empreendedor. O que ele precisa é ter a competência adequada para fazer com que você possa fazer com que esse sistema todo funcione. Na administração pública, isso é uma coisa muito clara. Então, você precisa realmente, nesse contexto,
que nós estamos observando das reformas estruturais que o Brasil precisa, nós vamos verificar, por exemplo, por que da necessidade de uma reforma tributária. É porque você precisa permitir que o setor econômico funcione de maneira mais adequada, que ele não fique submetido com setores específicos, acompanhando de perto as centenas de normas que o Estado vai editando. E uma norma que é editada, ela chama outra e outra. Isso tudo precisa ser repensado. O Brasil, o Estado brasileiro, ele precisa ser mais leve, ele precisa ser mais inteligente, ele precisa ser mais competente. E isso só é feito se você efetivamente preparar a administração pública para isso. E eu diria para você que, de uma maneira geral, a visão que eu tenho sobre a administração pública brasileira, e principalmente em relação à administração pública federal, é que é uma administração pública que tem inúmeras pessoas extremamente talentosas, mas que estão sendo subutilizadas. Professor José Matias Pereira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Muito obrigado, é uma satisfação e eu acho que esse tema acaba, inclusive, permitindo uma maior reflexão, não só dos parlamentares, mas eu diria das pessoas que estão em casa nos ouvindo, porque a administração pública é algo fundamental para que nós possamos melhorar o Brasil. Tenho certeza que sim, principalmente como o senhor mesmo lembrou, a necessidade de uma máquina pública mais eficiente já foi evidenciada pela população brasileira nos últimos protestos. Esse é o sonho, ter um Estado melhor, mais eficiente, maior ou menor, tanto importa, mas que atenda melhor a toda a sociedade. Gostou? Tem um elogio ou uma crítica? Só ligar para a gente, 0800 61 2211. Não conseguiu assistir a esse programa inteirinho? Vai para a internet. Olha lá no nosso endereço eletrônico www.senado.leg.br/TV. Até o nosso próximo encontro.